Juízes capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, esse os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca tivesse filho, porém conceberás, e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás, e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava assentada no campo. Porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo, noticiou-o a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim o outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a essa mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as suas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitara de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo
em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. Desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna a uma das filhas dos filisteus, subiu, e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: Dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas o declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mo não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: Dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso, não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele me disse: Nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Ela chorava diante dele, os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos ascalonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu-as aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Juízes capítulo 15. Passado algum tempo,
Nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém, o pai dela não o deixou entrar. Ele disse: por certo pensava eu que de todo a aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é mais formosa do que ela a irmã que é mais nova? Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhes respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas. E tomando fachos, as virou, cauda com cauda. E lhes atou um facho no meio delas. Tendo eles chegado fogo aos tições, largou-as na seara dos filisteus, e assim incendiou tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isto? Responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele tomou a mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei, enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então os filisteus subiram, e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhes os homens de Judá: por que subistes contra nós? Responderam: subimos para amarrar a Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até à fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis. Eles lhes disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos na sua mão. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, e disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramate-Lei. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento, e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Jogou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos.